Vamos então começar a terceira parte do capítulo 11. Nós terminamos na primeira parte com o Cláudio com a mão erguida, que ele ia socar o Nemésio, revidando a surra que ele leva ali no banco, mas aí ele se lembra de Marita e ele perdoa tudo o que está acontecendo. Continuando. Afrouxou-se-lhe o braço antes reteso, e escutando os sarcasmos de Nemésio, que se retirava truculento, constrangido por pessoas que clamavam em voz alta pela intervenção da rádio patrulha, o marido de Dona Márcia, encostado à parede, sob os olhares de simpatia de todo o auditório, não se acanhava de libertar o pranto amargo e espesso a pingar-lhe do queixo escanhoado. O gerente assomou a cena quando o autor das bofetadas ganhava o meio-fio e indagou pela causa do tumulto. Um funcionário emocionado apontou para o colega ofendido, falou no espancamento e aduziu. De certo, não reagiu, porque ele hoje é religioso, é espírita. O chefe comoveu-se. Desejando desfazer o clima geral de indignação, inquiriu à porta. Quem é esse brutamontes de jaula? Velhinha, que esperava atendimento de caderneta à mão, informou. Conheço. É Nemésio Torres, proprietário de lotes e mais lotes. Tubarão, comentou o recém-chegado, com inflexão de menosprezo. Onde pensa que estamos? E, relanceando o olhar pelos clientes embasbacados, protestou. Gente, nós estamos no Rio. No Rio? Como é que vocês soltam um criminoso desses? Um caso assim é polícia, corda, cavalaria, cadeia. Então nós vemos aqui questão de época, né? A caderneta na mão da senhora que estava na fila. Naquela época a poupança era uma caderneta mesmo que se carregava na mão. E o outro aqui colocando, gente, estamos no Rio, lugar tão tranquilo, que se Deus quiser, logo, logo, vai voltar a ser um lugar tranquilo. É uma questão de nós tentarmos ajudar. A nossa parte é orar para que aqueles que tenham boa vontade possam emergir cada vez mais e realizar as mudanças que são necessárias para que um povo todo possa ser tranquilizado e pacificado. Esbarrou, porém, com Cláudio imóvel e, recompondo-se, abraçou-o para acabar conduzindo a saleta distante. Aí, ouviu do subordinado a história da filha e do rapaz que lhe fora apresentado na véspera. Entre revoltado e condoído, autorizou o ingresso do moço no serviço, acrescentando que lhe faria os possíveis vencimentos até que lhe vissem a situação devidamente legalizada. Na reta final para o casamento, Gilberto conseguiu empregar-se estimado de todos. Nemésio, contudo, acabrunhado e desgostoso, convidou Márcia para uma excursão de 6 meses em países da Europa. Atravessariam Portugal e Espanha, França e Itália, com alguma demora na Suíça. Declarava-se infelicitado pelo destino desde a morte de Beatriz. Caipora, malogrado, anelava mudança, refazimento. A senhora Nogueira, que cortara os telefonemas para a família desde Petrópolis, deu-se pressa em comunicar o acontecimento à filha através de um cartão. Confessava-se esperançosa e encantada. Seguiria juntamente daquele a quem não trepidava em designar por futuro esposo e prometia enviar notícias de cada cidade que visitasse. Marina recolheu a mensagem com discrição, sem que o pai e o noivo soubessem de semelhantes férias, a não ser indiretamente pela boca de amigos. Então nós vemos aqui a mudança da Marina, guardando aquele segredo
para que o Gilberto não sofresse, para que o pai não sofresse. A ausência do par traçou para o trio, bendito parêntese, recheado de alegria e sossego de ponta a ponta. O apartamento do Flamengo convertera-se em colmeia de paz e luz, enquanto Moreira resguardava Marina com fidelidade incondicional. Retomei estudos e experiências junto de Félix, embora acompanhando com afetuoso interesse os amigos do Rio a se prepararem contentes para o enlace feliz. Então nós vemos aqui que o Moreira se qualificou tanto, ele estava tão bem ali como guardião, né, da Marina, que o André ficou tranquilo em deixar os cuidados cuidando da Marina, e ele voltou ali para o plano espiritual para estudar junto a Félix e vindo de vez em quando acompanhar os trabalhos do Moreira e os acontecimentos ali na casa, né, no Flamengo. A união esponsalícia de Gilberto e Marina realizou-se precisamente no último dia do ano que se seguiu à desencarnação de Marita. Solenidade marcada por flores e orações, abraços e promessas. A aventura do novo casal atingiu-nos igualmente no Almas Irmãs, onde pequena equipe de companheiros se reuniu em prece pela segurança dos nubentes que se entregavam a novas responsabilidades e novas lutas. Vamos lembrar que eles saíram dali do Alma Irmãs para reencarnar na Terra, então o Alma Irmãs também participou ali daquela felicidade, daquela alegria do enlace dos dois, né, de orarem para que as coisas caminhem, para que o aprendizado seja o mais proveitoso possível. Destaquei, no entanto, com desagrado, a ausência da filha de Araceli. Então nós vemos aqui que o André notou a ausência da Marita, né, que era a filha de Aracélia, e com certo desagrado. Ele achou que ela foi preterida, né? Ela não foi lembrada ali para comemorar o casamento. E vamos ver aqui o Félix colocando a realidade para ele. A própria Beatriz compartilhara os júbilos votivos, conquanto desconhecesse completamente o que sucedia com referência ao esposo. Félix, porém, ao registrar-me a estranheza quanto àquilo que eu imaginava como preterição, então Félix, percebendo ali que ele achou que a Marita tinha sido preterida, ele esclarece ali para ele, né? Então Félix, porém, ao registrar-me a estranheza quanto àquilo que eu imaginava como sendo preterição, elucidou que a menina, prestes a regressar para as lides terrenas, demandava cautelas especiais. Então ela, como estava sendo preparada para o reencarne, era importante que ela não soubesse do casamento da Marina com Gilberto, porque isso a entristeceria. Isso faria com que ela relembrasse as mágoas em relação à irmã, né, a Marina. E prosseguiu aclarando que obtivera permissão para o processo regenerador do conjunto Nogueira Torres fosse remodelado. Então ele teve permissão para que o conjunto Cláudio, Márcia, Marina Nogueira e Gilberto e Nemésio Torres, essa junção, a intersecção dessas duas famílias no plano terrestre, tivesse a trajetória de aprendizado do reencarne remodelado. Então, o Félix pediu ao plano superior, conseguiu, e a Marita, por ter desencarnado fora de época, teve o processo refeito e vai poder voltar para a Terra num prazo tão curto de tempo. Aí a gente vê a misericórdia, o amor do nosso Pai para conosco. Marita não lograra desposar Gilberto por influência da irmã. Contudo, voltaria
passaria a viver entre os dois na condição de filha, para que a fração de tempo concedida ao grupo para a existência em comum no plano físico viesse a ser aproveitada nos recursos possíveis, sempre valiosos, por mínimos que fossem. Então, que pudesse se refazer ali a trajetória e por mínimo que fosse o tempo, ou o prazo, ou a história que os três viveriam juntos, sempre seria proveitoso para o crescimento e aprendizado de todos. Indiscutivelmente, não se tratava de reencarnação organizada a rigor e nem compulsória, por motivos judiciais. Então, ela não era aquela reencarnação normal a rigor, né, que, com toda a logística traçada, com tudo que tinha sido planejado, porque ela foi remodelada, né? Ela foi feita ali por causa do livre-arbítrio daqueles que estão encarnados e que mudaram a sequência das coisas, mas também não era compulsória, não era uma reencarnação onde a Marita estaria adormecida e compulsoriamente seria obrigada a reencarnar. Não, ela por motivos judiciais, ou seja, pela justiça divina, pelo mérito da Marita, ela ia poder participar da programação da reencarnação, iria reencarnar desejando a reencarnação, porque ela quer reencarnar. Isso tem uma grande diferença em todo o processo reencarnatório. Medida, entretanto, de caráter premente que ela seria impelida a aceitar em favor de si mesma. Quer dizer, não era compulsória, mas era uma medida de caráter premente, né? Foi ali feito rápido, né? Que ela seria impelida a aceitar em favor de si mesma. Eles iriam induzi-la, fazer com que ela aceitasse essa reencarnação, porque é o que seria, é o melhor para ela. Para esse fim, ela reveria o rio oportunamente junto de nós pela primeira vez, depois de quase 11 meses de internação em parque de repouso, onde viver apenas de saudade e recordação para efeito indutivo. Então a gente vê que ela está 11 meses ali num parque de repouso para efeito de recordação, né, para efeitos onde viver apenas de saudade e recordação para efeito indutivo, para que essa saudade dali da casa, da família, recordações do Rio, recordações do Gilberto, recordações de tudo, isso fosse induzindo a ela para que ela pedisse para voltar, para que ela aceitasse a indução que eles estariam fazendo a ela de que reencarnasse. Abraçaria tão só os que quisesse, atenderia exclusivamente à própria vontade, para que se lhe avantajasse o impulso de voltar. Então eles não iam deixar que acontecesse ou que ela entrasse em contato com nada que a fizesse ficar triste ou que a fizesse recordar a mágoa, a dor, para que ela não recuasse. Então ela teria ter as lembranças, iria voltar para a Terra para reviver as boas lembranças, para ter ânimo, para ter energia, vontade de reencarnar. Compreendendo-se que Gilberto lhe constituiria o tema central das compensações emotivas, sublinhava Félix que todos os nossos cuidados na ocasião se concentrariam nele. Seria necessário que Marita o surpreendesse a sós, ignorando-lhe o matrimônio, porquanto os ressentimentos hauridos da convivência com a irmã ainda lhe doíam na memória quais chagas entreabertas. Então eles iriam esconder o máximo possível dela de que ela havia se casado com o Gilberto. E, entendendo-se que ambas se reencontrariam mais tarde por mãe e filha, em conflito vibratório, visando ao expurgo dos erros e aversões recíprocas que carregavam de remoto passado, era de todo indispensável que a reencarnante dormisse
para o renascimento físico, sob a impressão de euforia perfeita. Então, para o renascimento, era importante que ela dormisse. Então, eles vão fazer ela querer voltar, ela vai ver o Gilberto, vai querer voltar perto dele, vai ser colocado para ela o tempo todo que ela vai renascer junto ao Gilberto. E eles vão fazer esse reencarne, nessa aproximação, a volta dela ao útero materno, adormecida, para que esse encontro, esse choque de vibrações entre ela e a mãe se dê mais tarde, né? Depois que ela começar a crescer. E aí esse antagonismo entre as duas vai aparecer e elas vão ter a chance de, durante a reencarnação, se ressarcirem uma com a outra e apaziguarem isso. A gente vê muito, né, esses conflitos entre mãe e filha, entre pai e filho, justamente para esses acertos de contas, que é o que nós estamos vendo aqui neste caso. Aceitando a lógica das explicações, fui avisado, dias transcorridos sobre a conversa, quanto à data escolhida para a excursão. No instante aprazado, participou-me Félix, não só o envio de 2 companheiros, incumbidos da preparação do ambiente junto ao filho de Beatriz, como também cientificou-me de que se valia do ensejo em andamento por sabê-lo em estudos à noite, na intimidade de vários colegas numa residência da Glória, em vistas a concurso próximo para a efetivação no cargo que exercia no banco. Então, não só ele foi avisado de quando seria essa excursão para a Terra, na data que seria, como na data ele foi enviado dois espíritos para a Terra para preparar o ambiente, para preparar o Gilberto, para poder ter esse reencontro com a Marita. E eles viram que o que facilitaria era o fato dele estar estudando à noite junto com um grupo de colegas, quer dizer, ele está longe da Marina, e aí eles vão poder promover esse reencontro entre os dois. Efetivamente, partimos com Marita, calculando o tempo necessário para encontrá-lo fora de casa, prevendo-se o término das tarefas noturnas para depois de 0 hora, segundo notificações recebidas. Quer dizer, o estudo dele terminaria depois da meia-noite. Cumpriu-se o programa com diminutas diferenças de horário. Estimulávamos os júbilos de Marita, que descia conosco sobre a Guanabara feérica. De longe, os contrastes de luz entre o Morro do Leme e o casario da Urca, mais além, a praia de Botafogo. Mais alguns instantes, a Avenida Beira-Mar diante de nós. Tocando o chão do Flamengo, a moça multiplicava interjeições de alegria, revendo a cidade que lhe senhoreava a ternura. Parados diante das águas remançosas, assimilando energias nutrientes da natureza, fomos inteirados pelos batedores amigos de que Gilberto descera de carro particular em esquina adjacente. Sem delonga, conduzimos a jovem ao ponto indicado e, ao identificá-lo, embriagado de ventura, chamou ansiosa: Gilberto, Gilberto. O interpelado não lhe registrou a voz com os tímpanos carnais. No entanto, assinalou-lhe a presença em forma de lembrança. Recordou de inopino aquela que ainda supunha como sendo pupila de Cláudio e tomou direção oposta a que seguiria parando, além a fim de refletir e contemplar a baía prateada de lua. Sim, ali naquelas areias, jurara-lhe amor eterno, planeara o futuro. Meu Deus, pensou, como a vida mudara. Então ela, ao vê-lo, ele não ouviu com os tímpanos, mas ele sentiu a presença dela na forma de lembrança e ele recordou, né, o passado namoro dele
com a Marita. E viu, como a vida tinha mudado. Enlaçado pela jovem desencarnada, desentranhava-lhe a imagem do pensamento, enxugando os olhos. Félix, contudo, apartou-a brandamente e perguntou-lhe o que mais desejava. Viver com ele e para ele. A resposta alcançava-nos como um grito de esperança, rebuçado em soluços. O instrutor, que não aguardava outra coisa, dirigindo-se a ela de modo paternal, ponderou a conveniência de tornarmos ao domicílio. Empenhar-se-ia por assegurar-lhe o regresso, que se acalmasse. Retomaria a convivência e a dedicação de Gilberto. Não aconselhava, porém, se lhe dilatasse o arrebatamento, nocivo a ambos, mesmo porque muito em breve estariam juntos. A menina obedeceu, mas pousou sobre nós os olhos molhados, indagadores. Percebi-lhe no espírito os reflexos de Márcia e Marina. Todavia, afastou-lhes a figura do pensamento e inquiriu se lhe era facultado rever Cláudio, acentuando que o pai lhe fora o derradeiro amigo nas angústias do adeus. O orientador anuiu, contente. Mais 500 metros de espaço e atingimos o apartamento, acolhidos à entrada por Moreira. Vigil. O enfermeiro reconheceu Marita, sob emoção forte, mas eclipsou-se a um aceno de Félix que desejava poupá-la a divagações. Atormentada, tremente, a moça, assistida por nós, penetrou no aposento paterno e, ó surpresa! Nogueira, em espírito, rente ao corpo que ressonava de manso, como se lhe aguardava a presença, pois estendeu-lhe os braços e gritou, misturando em leve regozijo, na exaltação que passou a comandar-lhe todas as forças: minha filha, minha filha. A jovem rememorou os quadros que imaginara no hospital, o suplício das horas lentas, as preces que lhe amenizavam as amarguras, a inevitável devoção daquele pai que lhe redimira no conceito à custa de sofrimento, e ajoelhou-se diante dele, procurando-lhe o regaço, como quando em criança. Então a gente vê que aqueles dois espíritos que vieram antes prepararam o Gilberto ali para poder abraçar, receber esse abraço da Marita, lembrar dela, ela ter aquela vontade de voltar, de querer ficar ali com ele, pedir para o Félix e o Félix prometer que ela vai reencarnar. E prepararam também o Nogueira para que ele recebesse a filha. Então a gente vê que ele estava ali, desdobrado do corpo, esperando a Marita para poder abraçá-la. A jovem rememorou os quadros, nós já vimos esse aqui, que imaginara no hospital. Continuando. Cláudio, perplexo, não nos via. Concentrava-se totalmente na visão a exercer sobre ele inigualável fascínio. Ele não via nem o André, nem o Félix, ele via só a Marita. Afagou com a destra hesitante aqueles cabelos desnastrados que tantas vezes alisara na instituição dos acidentados e relembrou Marita nas atitudes da infância quando vinha da escola e indagou: filha do meu coração, por que choras? A recém-chegada endereçou-lhe um gesto súplice e rogou: papai, não se aflija, estou feliz, mas quero Gilberto, quero voltar para a terra, quero viver no Rio com o Senhor outra vez. Patenteando carinho imáculo, Nogueira conservou-a sob as mãos
que tremiam de júbilo, e levantando o olhar para o teto, com a ânsia de quem se propunha romper o monte de alvenaria para dirigir-se a Jesus diante do firmamento, clamou em lágrimas: Senhor, esta é a filha querida que me ensinastes a amar com pureza. Ela quer retornar ao mundo para junto de nós. Mestre, dá-lhe com a tua infinita bondade uma nova existência, um corpo novo. Senhor, tu sabes que ela perdeu os sonhos de criança por minha causa. Se possível, amado Jesus, permite agora que lhe dê minha vida. Senhor, deixa que eu ofereça à filha de minha alma tudo o que eu tenho, ó Jesus. Jesus. Então nós vemos essa prece dele do fundo do coração, para que Jesus permita a volta dela e que ele possa dar a vida dele, se for preciso, para que ela volte a reencarnar, para que ela tenha uma nova vida na Terra. Félix considerou que a emotividade excessiva poderia abatê-lo e recolheu Marita nos braços, recomendando que me atrasasse no sentido de auxiliá-lo a reaver o envoltório físico enlanguescido. Retirou-se o instrutor, carregando a menina paternalmente, ao passo que Moreira e eu investíamos Cláudio sobre a máquina orgânica em movimento de impulsão. Depois de passe reconfortante, Nogueira acordou em choro convulso, guardando na memória todos os detalhes da ocorrência. Então nós vemos que ele ajudou ali para que o Nogueira não se abalasse tanto com a emoção. Então eles deram passes reconfortantes, calmantes, tranquilizantes, para que ele voltasse para o corpo, lembrasse de tudo que aconteceu, mas que aquela emotividade não prejudicasse a saúde dele. E a gente vê que ele acorda lembrando de tudo que aconteceu. Daí a instantes ouvimos passos na sala. Gilberto entrava de leve. O sogro intentou aprumar-se e chamá-lo para narrar o acontecido. Entretanto, assimilou-nos a exortação ao silêncio para colaborar com o futuro. Então, eles veem ali que a vontade do Cláudio era correr lá para o Gilberto, que estava chegando em casa depois dos estudos, e dizer para ele que a Marita, que ele tinha sonhado com a Marita e que a Marita ia voltar, que a Marita vai reencarnar. Mas o André colocou não. Guarde isto com você, pode atrapalhar os planos futuros. E ele entendeu isso, se tranquilizou e ficou quieto. Sim, concordou como se estivesse conversando consigo mesmo. Ele achou, né? Estava conversando consigo mesmo, mas ele estava recebendo ali os conselhos do André. A verdade da vida não deve brilhar para a maioria dos homens. Perdão. A verdade da vida não deve brilhar para a maioria dos homens, senão por intermédio de sonhos vagos, para não confundir-lhes o raciocínio nascituro. Assim, como o universo de Deus não pode fulgir para as criaturas da terra, senão em forma de estrelas, semelhantes a pingos de luz nas trevas, de modo a lhes não arrasar a pequenez. Então as coisas têm que vir aos poucos, na hora certa. O que ele colocou aqui, não confundir um raciocínio nascituro, quer dizer, aquele perdão, aquelas ideias que estão nascendo, aqueles conceitos que estão começando a nascer, começando a sua semeadura ali no coração da Marina, no coração do Gilberto. É melhor deixar que as coisas caminhem nos seus passos,
da sua forma, né? Da mesma forma que ele coloca de um jeito bonito, da mesma forma que Deus não desvenda o mistério do universo para nós. Ele só coloca como pontinhos, né? Como as estrelas como pontinhos na escuridão, para que não apareça demais a nossa pequenez. Que coisa linda, né? Que colocação e que entendimento que nós estamos vendo, que crescimento exponencial que está acontecendo com o Cláudio Nogueira. Entretanto, a certeza de que Marita retornaria ao mundo reencarnada iluminava-lhe o pensamento e aquecia-lhe o coração. Ele estava feliz porque sabia que a Marita ia voltar. Perdão. Iria reencarnar ali entre eles. Isso acalentou o seu coração. E a gente vê a misericórdia divina mudando a logística, mudando os planos, permitindo que ali com menos de 2 anos, né? Porque nós estamos ali há 1 ano do desencarne da Marita, ela já está sendo preparada para reencarnar, então ela vai nascer perto, um pouquinho depois de se completar 2 anos do desencarne dela. É um tempo muito curto, muito rápido. Perdão. Então a gente vê que o Félix conseguiu esse reencarne assim rápido, que a logística fosse refeita para que não se perdesse a oportunidade de estarem todas aquelas almas juntas, porque isso é absolutamente necessário para o refazimento, para o acerto de contas, para o entrosamento de todos esses espíritos por problemas, por motivos acontecidos no passado. E nós vamos ver lá na frente qual foi a razão da necessidade desses espíritos estarem se reencontrando. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.